Fala pessoal, eu sou o Gustavo, eu estou aqui na Serverless Week para falar de novo com vocês agora sobre Service Bus. Todo mundo sempre fala sobre HTTP Trigger nas Azure Functions, mas eu vou falar hoje sobre o Trigger de Service Bus, que é o principal serviço de mensageria da Microsoft, tá? Se você está querendo fazer uma fila de mensagem, ou de tópico, ou de subscription, Service Bus é o principal serviço. Então eu vou assumir que nessa talk você tem alguma noção básica de Service Bus, já tem implementado isso pelo menos com Node.js, para você se familiarizar um pouco com esse trigger das Azure Functions, tá? Para começar, eu sou Gustavo Gondim, como eu já falei já outras vezes. Dentre outras coisas, eu sou CTO e cofundador da NoAlvo. Também sou Microsoft Certified Professional e trabalho com Azure Functions e Microsoft Azure no geral há bastante tempo, tá? A NoAlvo, para contextualizar e fazer aquele Java básico, é uma startup aqui de São Paulo, a gente tem 2 anos de vida. A gente tem uma sede aqui na Avenida Paulista. Nós fazemos uma plataforma de planejamento de mídia out of home. Tá? O que é a mídia out of home? É aquela mídia que você vê sempre em relógio de rua, em ponto de ônibus, dentro de metrô, aqueles painéis estáticos, monitor dentro de elevador, toda essa mídia que te impacta fora de casa. E o nosso sistema hoje conta com bastante dados, né? Que é o que a gente oferece principalmente para fazer o planejamento dessa mídia para o anunciante, para ele encontrar o público-alvo certo e acertar o público-alvo no alvo. A gente tem um grande desafio aqui, que é o desafio de trabalhar todos os dados de planejamento, como eu acabei de falar, e colocar sempre tudo isso num mapa para o cliente conseguir cruzar os pontos que ele deseja para a campanha dele. Então, nosso principal desafio aqui é basicamente estatística voltada a mapa e ciência de dados. Para falar um pouco das vagas que a gente está sempre contratando aqui, eu como CTO não posso deixar de recrutar. A gente está contratando de todos os níveis sempre, Júnior, Pleno e Sênior. E a nossa principal stack aqui é JavaScript, né? Então a gente tem desde o front-end até o banco de dados, a gente trabalha com JavaScript. No front hoje a gente está trabalhando exclusivamente com o Vue.js. A gente tinha um legado em AngularJS que a gente já está conseguindo migrar. Então a gente está trabalhando hoje só com Vue. No back-end a gente está trabalhando com Node.js. E também bastante agora com Serverless principalmente, então a gente está saindo um pouco daquela arquitetura monolítica que estava no Express e indo bastante para trabalhar o JavaScript em Azure Functions principalmente. Então é uma das coisas que a gente está implementando, está fazendo funcionar bem aqui na NoAlvo. E no banco de dados a gente trabalha com o MongoDB, é nosso principal banco, apesar de a gente usar a Redis para algumas outras coisas, é o principal banco de dados que a gente trabalha. Então se você sabe JavaScript, você tem um cantinho aqui na NoAlvo. Então, se você quiser se candidatar para alguma vaga, o site que está aí é o vagas.medianoalvo.com.br. Como eu já disse na talk anterior, a gente está reformulando, porque agora vai ter uma pessoa de recrutamento e seleção que vai cuidar especificamente das vagas da NoAlvo. Então, a gente vai fazer algumas job descriptions diferentes lá nesse site de vagas. Mas você pode sempre me adicionar lá no LinkedIn, como eu deixei os meus contatos aqui nesse bit.ly. Lá tem todas as minhas redes sociais, tem os meus e-mails. Se quiser me mandar e-mail, se você não quiser mandar LinkedIn, pode entrar lá nesse bit.ly que você consegue falar comigo sobre as vagas da NoAlvo, tá? E, para começar, como eu falei, eu vou assumir que você sabe, ou vem nessa talk, um pouco do básico, né, sobre Azure Functions, que você já trabalhou, né, com HTTP Trigger, pelo menos para você entender como que funciona esse sistema de triggers, inputs e outputs, né, das Azure Functions, que são coisas básicas, mas precisam ser bem entendidas antes da gente poder falar sobre input e output, que é uma das coisas que eu vou falar nessa talk. E eu vou assumir também que você conhece um pouco sobre o Service Bus, tá? Mas eu vou falar especificamente de triggers, né? Para você que já deve ter dado uma olhada nas Azure Functions, existem vários triggers que a Microsoft está disponibilizando para a gente poder usar como triggers de uma Azure Function. São todos esses que eu coloquei aí, tá? Esses emojizinhos de entrada e de saída são justamente os inputs e os outputs, tá? Blob Storage, por exemplo, vamos pegar ali como pelo primeiro trigger que está ali. Blob Storage é um trigger que funciona tanto com input quanto como output. Então, isso significa que você pode fazer um arquivo, por exemplo, dentro de um Blob Storage ou uma tabela, né, porque existe o Table Storage também. Você pode fazer um arquivo dentro de um Blob Storage, fazer o triggering, né, o trigger de uma function, então ele pode disparar a ação de uma function e pode ser usado como input nessa function, e você também pode salvar alguma coisa dentro do Blob Storage como output de uma function. Então, de todos os inputs e outputs que a gente tem aí, o HTTP e o webhooks, por exemplo, ele também é tanto input quanto output, né? Você pode usar um trigger de HTTP para acionar a sua function, e você também pode usar um output para fazer o trigger de um outro webhook, né? Você pode disparar o webhook de outro lugar. Aliás, isso é bem interessante, tá?
Mesmo que seja sobre Service Bus hoje, vou dar essa dica para quem está trabalhando com webhooks e quer integrar functions com trigger de HTTP. Você não precisa fazer um trigger de HTTP e lá na sua function você fazer um request usando um Axios ou qualquer outra lib de HTTP request. Você pode usar o próprio output de uma function para conseguir redirecionar, vamos dizer assim, o trigger de input, né, da HTTP para um output que seria um webhook que você estiver usando. Então, se você quiser integrar APIs assim, com um webhook, tanto como entrada como saída, é uma dica que eu estou dando para vocês agora, usar o HTTP Webhooks como output também. Não precisa fazer aquele request lá dentro do código e usar uma lib para isso, tá? Porque isso já é nativo lá de dentro das Azure Functions. Mas, vamos falar especificamente de Service Bus. Ele pode ser usado tanto como input como para output também. Então, você pode usar uma Azure Function para ficar escutando uma fila, né? Então você vai, quando uma fila tiver uma mensagem nova, essa Azure Function vai ser disparada e a mensagem também vai ser tratada como input, né? Então a mensagem vai ser o input da tua function e você também pode usar o Service Bus como saída. Então suponha que você possa fazer, por exemplo, um trigger de HTTP, né, que recebe um webhook de qualquer serviço que você queira disponibilizar para uma pessoa e jogar isso diretamente numa fila. Ao invés de você fazer um código que vai se conectar com o Service Bus e vai colocar isso numa fila, você pode usar o Service Bus também como output, já para colocar a mensagem que você está recebendo ali no HTTP para jogar para uma fila. Então o Service Bus serve para os dois, tá? Mas hoje a gente vai falar especificamente de trigger e de input, tá? Hoje não vou ficar focado tanto no output, porque o meu foco aqui hoje é ensinar como fazer o trigger de Service Bus, que já é um pouco chatinho por causa das extensões que você tem que fazer lá nas Azure Functions. Mas, brincando um pouco, eu vou ensinar vocês a como processar os 14 milhões e 605 universos que nem o Doutor Estranho, tá? Não sei se todo mundo já assistiu aí, então já posso estar dando até um spoiler já pro pessoal, mas eu vou ensinar vocês a processar vários universos ao mesmo tempo. Por quê? Muitas vezes, quando você quer fazer um serviço de processamento de background, especificamente quando a gente está falando de fila e de mensageria no geral, a gente quer processar alguma coisa em background. Então a gente não quer travar isso para o nosso cliente e às vezes a gente tem um trabalho muito grande para ser feito, né? Um trabalho de processamento em lote, às vezes é uma carga muito pesada para ser feita, então a gente tem que paralelizar para conseguir entregar numa agilidade mais rápida, agilidade rápida, bem redundante, mas você quer processar muitas coisas ao mesmo tempo, vários universos que nem o Doutor Estranho. Então, normalmente, o que você faz é fazer um serviço customizado seu, ou você vai rodar um web job e vai ficar processando isso no fundo. O que a gente vai tratar hoje, e eu vou até mostrar para vocês como fazer, é como processar várias mensagens ao mesmo tempo usando as Azure Functions. Lembrando que as Azure Functions elas são escaláveis horizontalmente, tá? Não só verticalmente, mas como horizontalmente. Isso significa que, no caso do HTTP, que a gente estava falando inclusive lá na outra talk, porque a gente falou um pouco de cold start, quando o Azure ele tem uma lógica interna que entende qual que é a sua carga e qual que é a tua necessidade da sua function para poder ficar rodando em uma máquina exclusiva. No caso de você estar fazendo como consumption plan, né, o que a gente estava falando na talk de cold start, é que o Azure vai ter uns 20 minutos aí para entender o padrão da sua função, para poder escalar a sua função para um recurso maior e conseguir suportar a carga dela. No caso de Service Bus, por exemplo, ele vai entender qual que é o processamento da sua fila e vai escalar as funções horizontalmente para conseguir processar várias mensagens ao mesmo tempo. Então você pode usar as Azure Functions como um serviço de processamento de lote. Ao invés de você ficar processando mensagem a mensagem de uma fila, ou paralelizar isso em vários web jobs, ou vários executáveis que a gente fazia lá atrás para poder conseguir paralelizar o processamento de fila, abrindo várias threads, tentando otimizar o máximo possível nos cores do computador, da máquina que está sendo rodada, ao invés de você precisar ter que gerenciar isso e ter que ficar lidando com essa dor de cabeça de como eu vou orquestrar o paralelismo de um processamento de background, você pode usar as Azure Functions para cuidar disso. Porque como ele vai escalar horizontalmente, você tem como definir um tamanho máximo de lote e ele vai processar o lote que você quiser. Isso é muito, muito mágico. Inclusive, o Azure já lançou recentemente um serviço que chama Azure Functions Orchestrator, né, que você consegue criar vários tipos de funções diferentes, justamente uma função orquestradora que vai orquestrar o paralelismo de outras funções. Você pode criar workflows mais complexos de processamento de background. Então, diga adeus àquele tradicional batch service que você faz para você processar os serviços de background da sua empresa. Você pode usar as Azure Functions para processar esses lotes. É muito simples de fazer isso
e hoje eu vou ensinar como. Esse diagrama que vocês estão vendo aí agora é um diagrama que eu preparei para a gente exemplificar o que a gente vai fazer hoje. Hoje é um negócio mais hands-on code mesmo, eu vou mostrar um pouco do passo a passo de como fazer. Tentei simplificar o máximo possível, mas você sabe que sempre tem um gapzinho, o Azure vai mudando com todos os momentos, a documentação muda. Tudo que eu estou falando aqui agora pode mudar, inclusive amanhã, a gente não sabe, semana que vem pode mudar, você pode sofrer um pouco com isso e penar até que achar a sua solução. Mas eu tentei deixar de um jeito bem fácil para que você consiga publicar o mais rápido possível e executar exatamente esse diagrama. Tá? Qual que é o exemplo que a gente vai fazer hoje? A gente vai criar uma fila de mensagens e vai criar inclusive um gerador, né, de mensagens que vai gerar um número X de mensagens e vai colocar nessa fila do Service Bus, tá? Uma fila de mensagem, não de tópico, nem de subscription, vou focar só em processamento de mensagem mesmo. E essa fila de mensagem do Service Bus vai jogar isso para uma Azure Function, que vai ter um trigger de Service Bus, que vai processar essas mensagens em paralelo. Por isso que eu estou colocando várias functionzinhas aqui, né? Porque não vai rodar uma function só. Por mais que você tenha um trigger, né, e uma função lá com um código específico, ele vai escalar horizontalmente. Eu vou mostrar para vocês o quanto isso é rápido. A gente não consegue nem gerar tantas mensagens para a gente conseguir mostrar o quanto que ele consegue paralelizar. E o que você pode fazer na sua function é jogar isso para qualquer outro lugar. Eu coloquei aí o iconezinho do Cosmos DB, porque eu ia deixar um pouco mais complexo, mas eu preferi tirar o Cosmos DB para simplificar e deixar só Service Bus. Então a gente vai fazer um console log básico para mostrar o processamento de fila da Azure Function, mas você pode fazer o que você quiser com a sua mensagem dentro da sua Azure Function e também jogar essa mensagem também como output para qualquer lugar, tá? Usando os binding datas lá, os bindings da própria Azure Function para poder jogar isso como output para qualquer outro serviço do Azure, tá? Então, esse é o exemplo que a gente vai fazer exatamente agora, tá? Em primeiro lugar, a gente vai mostrar como que você cria uma function usando templates, tá? Eu vou disponibilizar também junto com essa talk, aí no YouTube provavelmente, da Serverless Week, como você pode usar essa CLI da Azure Functions, tá? Para você simplificar um pouco. A criação é muito simples, é só você usar exatamente esse comando aqui. E existe um template pronto já, do que o pessoal na comunidade já fez, que é esse Azure Service Bus QE Trigger. Tá? Ele vai criar exatamente uma função com tudo que é necessário e um trigger de Service Bus para você processar as suas mensagens. Tá? Então, esse name function que está aqui é o nome da função que eu dei. Eu poderia ter colocado função em português só para diferenciar. Mas esse aqui realmente vai ser o nome da sua função, do seu trigger que vai ser criado. Tá? Então aqui é uma CLI bem básica, para quem já usou essa CLI de Azure Functions, você vai conseguir entender muito rápido como fazer. Tá? E existe um outro passo que eu vou falar adiante, que é como a gente vai garantir que as extensões estão instaladas. Mas só recapitulando, quando você rodar essa função de inicialização, você vai se deparar com essa estrutura de pasta que você está vendo exatamente agora. Tá? Tirando esse produtor aqui, que foi o que eu criei agora, você vai se deparar exatamente com essa estrutura de pasta que a gente tem aqui, tá? Que é basicamente a pasta da function que ele criou já para você com a sua functionzinha, já vem com o index.js já pronto aqui para você, vai ter um function JSON, né, com uma configuração já do binding de entrada que vai ser o seu Service Bus Trigger, e vai ter também outros arquivos aqui necessários, tá? Eu já preciso falar sobre algumas coisas, tá? Quando você olhar para o seu function JSON, que vai ser o seu trigger de entrada, tenha a garantia de que vai estar mais ou menos dessa forma, tá? Eu renomeei para o name mensagem aqui, ele tinha um outro nome, era SB Message, se não me engano, mas para deixar um pouco mais didático, esse aqui vai ser o nome do parâmetro de entrada do seu binding. Para quem não entende muito ainda sobre os bindings são exatamente extensões do Azure Functions que você vai utilizar como entrada ou como saída. Nesse caso, a gente está criando um binding de entrada, né? Por isso que ele tem esse direction in. E o tipo dele vai ser esse Service Bus Trigger. Vou explicar um pouco sobre as extensões agora, mas basicamente é essa extensão que a Azure Function vai usar para processar a entrada da função. Tá? E essa mensagem vai ser o parâmetro que ele vai usar como entrada. Tá? Então, quando você olha aqui para a sua index.js, mensagem vai ser o nome do parâmetro que ele vai usar como entrada na hora de chamar o trigger da function. Tá? E a gente configura outras coisas aqui, por exemplo, que o name vai ser o nome da fila, obviamente, né, em inglês, a fila do Service Bus que está configurada lá, eu chamei ela de fila, literalmente. E a connection, ela aponta, na verdade, para uma connection, para uma app setting que está registrada na sua function. Tá?
Isso é uma das confusões muito comuns que podem ocorrer. Ocorreu comigo na minha primeira vez, por exemplo, porque a gente não lê a documentação normalmente inteira e a documentação do Azure às vezes é um pouco implícita nas coisas que ela fala, né? Ela não é tão explícita. Isso aqui não é uma connection string literal. Não adianta você jogar aqui dentro e lá no seu Service Bus copiar e colar a connection string aqui. Ela aponta para uma app setting, tá? Então você tem que configurar isso nas application settings da sua função. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é a página de application settings, tá? Ainda bem que eles fizeram esse negócio de hidden value, senão vocês estariam olhando para a minha connection string agora. Mas eu estava aqui na minha função, tá? Criei aqui essa SLSWeek-SB, que é a minha função. E eu acessei aqui na página configuration, tá? Essa página configuration tem todas as app settings da função. Então, você vê aqui que eu criei uma application setting chamada exatamente com o nome que eu coloquei lá. Então, essa variável de app setting aqui, que é uma variável de ambiente no final das contas, ela tem que ter a sua connection string que está aqui como hidden value, tá? No meu caso. Mas você tem que criar ela exatamente com o nome que você vai apontar aqui no seu binding do seu arquivo function.json, tá? Isso é uma app set, não é a connection string literal. Só para recapitular, porque às vezes você não entendeu ainda, tá? E outra coisa que eu queria falar, a gente vai publicar daqui a pouco a função, mas eu gostaria de lembrar que esse local settings.json é um arquivo que é criado para você rodar a sua function na sua máquina, tá? Como a gente usou o template do Azure e usou toda a CLI, ele já prepara para você rodar local e fazer um teste local a sua função. Nós não vamos testar local, a gente vai testar já em produção. Então, quando a gente publicar, lembre-se sempre de remover o local settings.json quando você tiver publicado. Outra coisa que eu queria falar também é a questão do host.json. Ele não vem configurado para você. Então é bom que você já deixe configurado do seu jeitinho quando você for publicar a sua função. Antes de você publicar, na verdade. Tá? O que eu adicionei aqui, ele veio só com version 2.0, mas eu declarei as extensions aqui. Tá? Essa extensions é uma seção do host.json que você usa para declarar ou configurar uma extensão da função. Tá? O que é uma extensão da função? A extensão é justamente, eu falei um pouquinho superficialmente, mas a extensão é justamente o que a Azure Function usa para processar uma entrada ou para processar uma saída. No final das contas, isso é .NET puro que ele usa lá atrás dos panos. Então, é DLL que ele roda para poder ficar escutando uma fila e poder fazer o trigger de uma function ou não. Tá? Então, é justamente, para quem assistiu a talk de Cold Start, existe todo aquele pipeline, né, de execução e tem exatamente um pipeline específico que fala sobre o carregamento de extensões, né, que é quando ele carrega a extensão dentro lá do function host, né, que é toda a alocação de recurso que ele usa para poder rodar uma function. Então essa extensions aqui é justamente a seção que você usa para configurar e declarar quais extensões que você está usando. A gente colocou aqui Service Bus, né, como uma das extensões, porque vai ser o nosso trigger. E aí eu coloquei duas configurações aqui que são importantes para a gente falar. Esse prefetch count é justamente, para quem já entendeu um pouco o significado, são as mensagens que ele vai pegar antecipadamente da fila para depois processar elas, tá? Então, se você estiver rodando em Consumption Plan, por exemplo, ele vai ficar fazendo esse prefetch de 100 em 100 para não ter que ficar escalando o tempo todo a própria função. Então, ele vai pegar essas mensagens antecipadamente para depois chamar o que vai ser processado, tá? E esse max concurrent calls aqui, que eu coloquei como 10, é exatamente o lote que a gente estava falando. Então, se eu coloquei 10 aqui, significa que ele vai processar exatamente 10 mensagens ao mesmo tempo. Você pode colocar aqui o valor que você quiser, desde que você saiba que você vai escalar isso horizontalmente, você vai pagar por consumo, né? Se você estiver no Consumption Plan, nesse caso. Mas você vai pagar por cada execução. Você já ia pagar de qualquer forma, né? Porque se você processasse em série, você ia pagar pela execução de cada mensagem, mas agora você pode processar em paralelo. Então, se você quiser colocar 100 aí, você pode colocar 100 e o Azure vai se virar para conseguir processar essas 100 e te cobrar exatamente pelo consumo dessas 100. Então, isso aqui realmente é a mágica que faz acontecer o processamento em lote. Quer fazer um lote, configura aqui o Max Concurrent Calls, que ele vai se virar para processar isso tudo em paralelo. Tá? Eu vou mostrar para vocês um pouco também sobre esse produtor aqui. Foi um negócio que eu mesmo criei. Tá? Eu vou disponibilizar esse código-fonte também no repositório lá da Serverless Week, que vai estar no GitHub. E essa basicamente eu ocultei um pouco ali as primeiras linhas que eu vou comitar lá, porque tem a connection string aqui e realmente não posso liberar a connection string para todo mundo.
mas é basicamente um códigozinho aqui que eu fiz para gerar algumas mensagens na nossa fila para vocês verem o negócio acontecendo. Tá? Então esse é um produtorzinho, se vocês quiserem, tem como até um esquemazinho já de como criar uma conexão de Service Bus para você inserir mensagens numa fila e também como enviar a mensagem e algum negócio mais promisificado aqui já para retornar, você poder usar um async await quando você for criar mensagem. Tá? Mas vamos voltar lá à apresentação que eu falei sobre garantir que as extensões estão instaladas. Esse é um grande problema, o negócio não tem... as Azure Functions, a documentação delas da Microsoft, como eu disse, não é muito clara quanto ao que você tem que fazer, como está mudando bastante aí no serviço de Azure Functions, a gente tem que garantir que as extensões estão instaladas. Mas antes de eu mostrar exatamente esse comando para vocês, acabei invertendo um pouco a ordem dos slides, eu vou mostrar como publicar a sua função usando o VS Code. Tá? Então vamos lá no VS Code, de novo, para quem já tem a extensão de Azure Functions instaladas também, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa extensão aqui chama Azure Functions mesmo. Se você for querer procurar, tem todo esse nomezinho aqui, MES, Azure Tools, VS Code, Azure Functions, tá? Que vocês estão vendo. Essa extensão que você pode usar para publicar direto a sua função e para criar a função também direto pelo VS Code. É muito simples. Ao invés de você usar a CLI, por exemplo, você poderia ter usado um Next Finish aqui dentro do próprio VS Code. Eu mostrei pela CLI para garantir que você está usando o template certo. Tá? Mas usando a extensão, que eu acho que é o jeito mais simples, eu vou ocultar isso aqui quando eu for editar o vídeo, eu vou ocultar toda essa lista e vai ficar preta para vocês. Mas vamos supor que a gente vai usar a extensão e vai publicar essa função. É muito simples, parece, na verdade, muito simples. É só você clicar com o botão direito e clicar no Deploy to Function App, que é essa opçãozinha aqui no drop-down. Ele vai rodar várias coisas, eu não vou deployar agora porque está um pouco grande, né? Porque como ele baixa bastante coisa do Nugget vai demorar um pouco, e aí a gente deixaria a talk bem grande. Mas ele vai rodar aqui no output, que na verdade não é o logstream aqui. Ele vai estar exatamente no Azure Functions aqui, tá vendo? Como eu já publiquei, ele vai rodar tudo isso, vai copiar todos os arquivos necessários, inclusive essa pasta bin e a pasta obj, que para quem já trabalhou com .NET, sabe que são os binários que são gerados quando você compila um projeto. Tá? Então são todas as extensões necessárias, ele copia lá para Azure Function e tenta configurar a sua Azure Function. É aí que a gente vai entrar no grande problema. Normalmente, no meu caso, já aconteceram várias vezes, e eu não vi ainda uma resposta efetiva da Microsoft para isso. Se você está publicando essas coisas na mão do teu ambiente para uma Azure Function, você não criou a Azure Function e tentou configurar ela depois, que normalmente é o inverso que a gente está fazendo, as extensões não vêm exatamente pré-configuradas. Então o que você vai ter que fazer é basicamente acessar o Kudu de novo. Tá? Então vamos supor que a gente vai acessar lá SLS Wiki, wiki sb scm-azure-websites.net e debug console, tá? Que é o debug console do Kudu, que quem está acostumado a mexer com o Kudu, como a gente falou também na talk de Cold Start, é o debug console do Kudu. Tá demorando um pouco aqui, tá? Mas eu vou recapitular para vocês já no slide, já lá carregou. É simplesmente o Kudu mesmo, então você vai copiar e jogar o comando que eu estou mostrando para vocês agora na apresentação, exatamente aqui dentro do Kudu, tá? Na pasta de home mesmo, tá? A gente vai fazer o CD delas aqui passo a passo. Qual que é o comando que você vai rodar primeiro? É exatamente esse .NET build com o arquivo extensions, tá? Por que você tem que rodar no Kudu? Eu não tentei pela Azure CLI, nem pela Cloud Shell do Azure, então não tenho garantia que se funciona ou não nesses lugares, mas eu testei por dentro do próprio editor online, né, o /dev aqui, que é o Monaco, e por lá dentro não funciona, porque ele não tem as permissões necessárias e vai dar alguns erros de permissão de acesso negado na hora de você rodar esse comando. Então você tem que dar um CD na sua pasta site e um CD na www-root, e aí sim rodar esse comando. Então esse comando todo aqui que eu estou mostrando para vocês, você vai copiar ele e vai colar exatamente aqui. O que ele vai fazer é configurar exatamente toda a parte de extensões da função, caso não estejam configuradas ainda, instalar os pacotes que são necessários e aí sim instalar a extensão do Service Bus que é necessário para rodar esse trigger. Então ele vai rodar tudo isso aqui na www-root, vai buildar o projeto realmente, como se fosse um projeto de C# e vai tentar fazer essa mágica acontecer. Tá? Isso posto,
eu já recomendo também para que vocês façam um restart logo em seguida, tá? Para ele poder realmente subir essas DLLs que estavam faltando. Então, se você fez o deploy tudo certinho da sua função, rodou esse comando e deu restart, ela provavelmente já está pronta para ser rodada, tá? Então, a gente tem aqui a nossa function que já subiu aqui dentro. Então, se você copiou exatamente o código, por exemplo, que eu coloquei aqui, ela estaria idêntica aqui. Está demorando para rodar de novo, mas vamos para o próximo passo, tá? Usamos o deploy lá direto do VS Code. Então, ele copiou todos aqueles arquivos que estavam na sua máquina local. Você já rodou o comando do .NET Build, que buildou as extensions e garantiu que está tudo lá com o .NET configurado. E a gente vai agora exatamente para a parte mágica, que é testar o processamento das mensagens, tá? Então, voltando lá aqui, eu vou abrir um terminal aqui, que eu uso o Subsystem Linux, e eu vou usar o meu produtorzinho aqui para a gente conseguir fazer, gerar as mensagens. Eu só vou pausar, na verdade, vou parar a minha aplicação aqui, porque senão ela vai processar automaticamente as mensagens, porque já está em produção isso, tá? Então, se eu criar as mensagens aqui na fila, já teria consumido tudo. Então, vamos voltar aqui para o nosso terminal. Só vou expandir aqui. Estou aqui no meu produtor, vou dar a node index. Só recapitulando qual é o código de novo. Sei que vocês já viram, mas ele basicamente ele gera um array aqui de 30 mensagens, tá? E aí eu envio uma mensagem nova para a fila com o índice do array. Então a gente vai ter uma mensagem de 0 a 29 aí e um dateGetTime que vai ter exatamente os milissegundos do timestamp com essas mensagens lá dentro da fila, tá? Então, roda aí aqui a node index no meu terminal. Ele já colocou as filas lá. Para mostrar para vocês que isso é verdade, eu estou aqui na minha fila do Service Bus que foi criada, ela estava com 0 messages. Eu vou dar um atualizar aqui. E agora ela tem 30 mensagens, tá? Para a gente brincar um pouco aqui, eu vou criar um pouco mais. Vai acabar tendo o mesmo índice de mensagem, mas vai ter timestamps diferentes. Vou criar mais 40 mensagens aqui. Vai acabar mostrando 70 lá então, que é a nossa soma. Setentinha mensagens aqui. Então, como a gente configurou um lote de 10 em 10 mensagens, é esperado que ele processe 7 vezes esses lotes, né? Então ele vai processar de 10 em 10 mensagens e vai acabar fazendo 7 lotes. É muito rápido para a gente conseguir ver tudo isso acontecer. Talvez eu não consiga mostrar com tanta agilidade, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui. Um jeito muito bom, que normalmente quem trabalha com Azure Functions a primeira vez, clica aqui no Functions que está Stopped, né? Eu acho que não vou conseguir mostrar agora, e faz o log stream por dentro do próprio portal, né? Que é você assistir o que está acontecendo no log das suas funções direto aqui pelo portal. Mas você também, quem usa a extensão de Azure Functions, é uma dica muito boa, você pode vir aqui direto na sua function e pode vir com Start Streaming Logs, tá? Que é o mesmo log stream que você vai ter, só que você vai ter direto no seu VS Code, que eu acho muito mais prático, né? Porque para quem está desenvolvendo ali, já tem um ambiente já que é o VS Code, não precisa se conectar no portal, clicar, aquele passo a passo, né? Ele não vai conseguir se conectar agora, porque a aplicação está parada, mas a gente vai tentar fazer isso, capturar o log stream rapidão. Vamos ver se a gente consegue. Já deu start na aplicação, provavelmente vai subir o function host daqui a pouco. Espero que ele consiga se conectar no log stream a tempo da gente ver os lotes sendo processados. Bom, o que aconteceu? Eu acabei cortando a aplicação aqui, cortando o vídeo, porque o que aconteceu foi justamente o que eu falei que ia acontecer. A gente não conseguiu se conectar no log stream a tempo de ver o exemplo da talk. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou rodar um terminal na mão, tá? Não me julguem, mas eu vou usar o bash direto pelo command prompt por enquanto aqui. Só vou dar um cd aqui na partição certa. Eu vou rodar de novo e a gente está conectado aqui no log stream e a gente vai conseguir ver a mágica acontecendo, porque foi muito rápido mesmo. Ele processa muito, muito rápido. Bom, vocês conseguem ver a mágica acontecendo aí, exatamente o console log que eu coloquei, com message ID, que é a mensagem que foi criada no Service Bus,
os índices das mensagens com os timestamps e esse invocation ID que eu também coloquei aqui para a gente ver quais functions que estão processando, tá? Então ele processou aqui de 10 em 10 lots. Não ficou muito claro, mas se a gente contar aqui todos os lotes, ele executou de 10 em 10 lotes, exatamente, tá? Você pode ver que aqui tem 10 execuções de mensagens. Então ele fez o trigger de todas as mensagens e aí fez o console log de todas elas aqui no nosso log. Então essa basicamente é a mágica que a gente fez acontecer, tá? Então você pode ver que a function estava realmente programada para isso, está aqui com context log. Eu coloquei o binding data, que vem o message ID aqui, e o execution context, que é uma outra propriedade do context, que tem alguns IDs só do próprio Azure Function. Isso aqui é uma coisa muito importante da gente falar agora, tá? Que é o binding data. O binding data é o que vem algumas coisas adicionais, tá? Eu vou deixar também links da documentação do trigger de Service Bus das Azure Functions, que tem tudo que tem nesse binding data, mas o mais importante, acho que aqui é o message ID, tá? Que vem exatamente o ID da mensagem lá do Service Bus, mas eles são as informações adicionais da fila e da mensagem do Service Bus. Então aqui tem o nome da fila, por exemplo, talvez tenha o nome da conta também, não me lembro exatamente, mas o principal, que é a mensagem, ele não está no binding data, ele vem realmente como argumento da função, da sua função que está sendo feito trigger, tá? Então, outra coisa importante que a gente precisa falar é sobre o pick lock, tá? Para quem já trabalhou com Service Bus, sabe que ele tem alguns modos de travamento de mensagens, né? É muito comum em fila de mensagem você travar uma mensagem, ler ela, né? Tentar processar ela, e caso você não consiga, essa mensagem ela volta para a fila, né? Você tem um tempo de leitura. Se esse tempo expirar ou se você abandonar a sua leitura, ela volta para a fila para ser processada de novo. Ou você consome ela da fila se você tiver dado sucesso. Como que funciona esse caso de abandonar ou de consumir a mensagem da fila, a leitura, ou de consumir a mensagem da fila? Quem conhece Service Bus sabe que quando você faz um pick lock, né, na mensagem, que é esse procedimento de você pegar a mensagem para você tentar processar e depois liberar ela da fila ou voltar com ela para a fila, o tempo de lock é o tempo de execução máximo que a função tem, tá? Eu vou mandar para vocês na documentação. Você pode customizar isso, tá? Dentro do seu arquivo host.json, você pode customizar qual que é o timeout que você quer, né, dessa mensagem. Então o timeout da function vai ser igual ao tempo de lock da mensagem. E como funciona o abandon ou o read, né, da mensagem, que é o completed, né, desculpa. O abandon vai acontecer se acontecer algum erro na sua function. Então, se acontecer qualquer erro aqui dentro, tá? Se você não chamar o context done, por exemplo, ele vai fazer o abandon da mensagem, tá? Então, ele não vai voltar a mensagem para a fila, ela vai tentar ser processada de novo, e aí, de acordo com a sua política de renovação lá da própria fila, ela vai ser processada mais vezes ou vai para dead lettering, né, que é praticamente o cemitério das suas mensagens que não conseguiram ser processadas. E ele vai chamar o completed exatamente quando você der o context done aqui e não tiver nenhum erro. Então, se a sua função terminou, a mensagem foi consumida da fila obrigatoriamente, tá? Ela não vai ser renovada, não vai ficar travada por um tempo, não vai para dead lettering, ela vai ser consumida e vai sumir da fila, tá? Então, é assim que funciona o pick lock de uma mensagem aqui dentro da Azure Function. Bom, a gente acabou testando o processamento e fez a mágica toda acontecer. A talk hoje realmente era um pouco mais rápida e eu foquei mais no trigger e no input das mensagens do Service Bus, tá? Para quem quiser saber mais sobre output, eu vou estar disponibilizando toda a documentação de output também. É muito simples configurar output também, já que você já tem uma extensão de Service Bus salva na sua máquina, e é basicamente isso, tá? Para quem gostou da talk, vou pedir de novo para compartilhar sobre a talk, sobre a Serverless Week, sobre a no-alvo, sobre as vagas da no-alvo, sobre Service Bus no geral e a documentação, e tentar evangelizar um pouco o pessoal para usar mais Serverless e Azure Functions. Use as redes sociais para isso, comenta bastante, divulga bastante o nosso trabalho e essa talk. Agradeço a todos vocês de novo. Falou!